Escute o Salmo 51. Quando se sentir culpado, essa oração vai te libertar. A culpa é uma sombra silenciosa que se infiltra na mente e se deita sobre o coração, roubando a paz e distorcendo a imagem que você tem de si mesmo. Ela não chega de repente, mas se acumula em cada lembrança, em cada erro que você tenta esquecer. De forma sutil, começa a sussurrar que você falhou demais, que já não há perdão, que Deus se afastou e que talvez não haja mais volta. É uma voz fria e insistente, que tenta te convencer de que a graça tem limite e que você o ultrapassou. Mas essa é a maior mentira que o inimigo quer que você acredite. A culpa não vem de Deus. Ela é a corrente que prende o coração ao passado, enquanto o arrependimento é a mão de Deus estendida para o futuro. O Salmo 51 nasce desse encontro entre a dor e a esperança. Davi não tenta esconder o erro, não procura desculpas e não foge. Ele se coloca diante de Deus sem nada nas mãos, sem glória, sem justificativas, apenas com um coração quebrado e uma alma sedenta por recomeço. Ele entende que o perdão não é um prêmio, mas um ato de amor. Por isso ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nessas palavras há mais do que arrependimento. A rendição. É o grito de quem entende que a verdadeira restauração não vem de si, mas do toque do Criador. E talvez seja esse o ponto mais profundo dessa jornada espiritual. O momento em que você reconhece que, por mais que tenha errado, ainda há um caminho de volta. A culpa te mostra onde você caiu, mas o arrependimento te mostra quem pode te levantar. Deus não se afasta de quem erra, Ele se aproxima de quem se abre. E quando você confessa com sinceridade, Ele não apenas apaga o erro, mas reconstrói o coração. É por isso que o Salmo 51 é tão poderoso. Ele é o mapa da alma ferida voltando para casa, o som da culpa se calando diante da voz do perdão. O Salmo 51 é o reflexo de uma alma em busca de limpeza e renovação. Davi não clama apenas por perdão, ele suplica por transformação. Suas palavras revelam um anseio profundo, uma necessidade urgente de que algo dentro dele seja recriado. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Esse verso é mais do que poesia. É o retrato de um espírito que compreendeu que apenas Deus pode restaurar aquilo que o pecado deformou. O hisopo, usado em rituais de purificação, simboliza o toque divino que limpa o impuro. Davi sabia que não bastava apagar o erro, era preciso renascer por dentro. Essa purificação não é apenas simbólica, é espiritual. Ela representa o processo em que Deus remove o peso invisível da culpa e o substitui pela paz. O arrependimento sincero faz o coração se abrir, e nesse espaço, o Espírito Santo entra com poder e leveza. O pecado que antes corrompia se torna a semente da transformação. Deus não apenas apaga o passado, Ele escreve um novo começo. É como se a alma passasse por um batismo interior, em que a sujeira do erro é lavada e o coração ressurge puro, sensível e desperto. Há algo profundo escondido nesse salmo que poucos percebem. Toda vez que um coração se humilha diante de Deus, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo age em silêncio, reconstruindo o que parecia perdido. É nesse instante que o arrependimento deixa de ser um lamento e se torna um ato de criação divina. O perdão de Deus não é apenas um cancelamento de culpa, é o nascimento de uma nova identidade. Por isso, cada vez que você ora como Davi, com verdade e entrega, o céu se inclina e o Criador coloca suas mãos sobre o seu espírito, moldando novamente quem você é. E é a partir dessa recriação que a verdadeira restauração começa. Quando Davi clamou a Deus, ele não pediu apenas que o pecado fosse esquecido. Ele implorou para que a presença divina não o deixasse. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa súplica revela o que há de mais humano em nós, o medo de viver sem a presença de Deus.
O arrependimento de Davi não nasceu do medo da punição, mas do vazio que sentiu quando percebeu que havia se afastado de quem mais amava. Ele entendeu que o verdadeiro castigo não era o peso da culpa, mas a ausência da presença divina. E é exatamente aqui que começa a libertação, quando o ser humano reconhece que nada neste mundo vale a pena se Deus não estiver por perto. A culpa tenta te convencer de que Deus se foi, mas a verdade é que Ele permanece, mesmo no silêncio. Quando você se dobra diante dele com o coração quebrado, a distância desaparece e a comunhão se restabelece. O Espírito Santo, que parecia distante, volta a sussurrar dentro da alma, lembrando que o perdão é o caminho de volta ao amor. O arrependimento verdadeiro não é sobre medo, é sobre desejo. O desejo de sentir novamente a paz da presença divina. E quando essa presença retorna, algo muda. O coração pesado se torna leve, a mente ansiosa encontra descanso e a alma sente que pertence novamente a Deus. O Espírito Santo não volta apenas para consolar, mas para reconstruir. Ele ilumina os cantos escuros da consciência, trazendo compreensão, arrependimento e serenidade. Essa é a força silenciosa do Salmo 51, a oração de um homem que entende que a presença de Deus é o seu maior bem. Quando você se entrega de verdade, essa mesma presença te envolve. A culpa perde a voz, o medo se dissolve e o amor ocupa o lugar que antes era dor. O arrependimento não te leva ao desespero, mas à adoração. É nesse ponto que a alma entende que foi feita para habitar em Deus e que o perdão é o retorno definitivo à sua presença. Quando o Espírito Santo volta a ocupar o centro da vida, o coração experimenta um tipo de paz que não pode ser descrita, apenas sentida. A alma que antes gemia sob o peso da culpa começa a respirar novamente. Deus não apenas perdoa, Ele transforma. Aquilo que era vergonha se torna sabedoria, e o que era dor se converte em força. É o toque invisível do Criador moldando de novo a essência de quem você é. Foi isso que aconteceu com Davi. O homem marcado pelo erro se tornou instrumento de consolo e esperança para muitos. Essa é a beleza da restauração divina. Deus usa o que era ruína para erguer algo ainda mais forte e mais puro. Quando a graça atua, nada permanece como antes. O arrependimento abre espaço para o novo, e o Espírito Santo começa a mover as peças da vida com perfeição. O que parecia perdido encontra sentido. O que antes era desordem se torna propósito. O arrependimento sincero é o ponto de virada. O momento em que o ser humano se curva e Deus o ergue com dignidade. E quando ele ergue, é para que nunca mais se viva sob as sombras do passado. Deus não apenas apaga a culpa, Ele acende uma chama de propósito. O perdão não é o fim da história, é o início de uma missão. Cada lágrima que um dia caiu em arrependimento se transforma em testemunho de cura. Aquele que foi restaurado passa a carregar a presença de Deus como luz para os outros. Quando o coração é purificado, ele começa a pulsar em sintonia com o amor divino, e o que era apenas sobrevivência se torna vida plena. O Salmo 51 é o retrato dessa transição. É o instante em que o homem, antes destruído, se levanta como vaso novo, moldado pelas mãos do oleiro. E é nesse renascimento que a libertação se completa, porque o perdão, quando verdadeiramente recebido, transforma não apenas o coração, mas toda a trajetória de quem o aceita. Recomeçar com Deus é retornar ao ponto onde tudo faz sentido. É o instante em que o coração entende que o passado não tem mais autoridade e que a culpa não define o destino. O Salmo 51 nos mostra que a restauração não é um simples retorno ao que se era, mas a criação de algo totalmente novo. Davi não foi devolvido ao seu estado anterior. Ele foi elevado a uma nova consciência, moldado pela graça e pela presença divina. Esse é o verdadeiro poder do arrependimento. Ele não apenas limpa, ele refaz. O perdão de Deus não apaga a história, mas ressignifica cada detalhe dela. Quando a alma se rende,
Deus começa a reconstrução. Ele trabalha em silêncio, trocando o medo por fé, a vergonha por coragem e o desânimo por propósito. O que antes era fraqueza passa a ser força, porque agora é sustentado por uma presença maior do que qualquer dor. O recomeço não acontece fora, mas dentro. É o Espírito Santo restaurando o que foi quebrado e acendendo a luz onde havia escuridão. Aquele que se sentia distante começa a sentir novamente a voz suave de Deus chamando pelo nome. O arrependimento genuíno é o início de uma nova jornada espiritual. Ele traz clareza, desperta dons e reacende o desejo de viver sob a direção de Deus. Cada passo dado nesse novo caminho é guiado pela fé, não pela culpa. E quanto mais a alma se aproxima da luz, mais entende que tudo o que foi quebrado serviu para fortalecer o vínculo com o Criador. A restauração de Davi mostra que a misericórdia não tem limites. O mesmo Deus que perdoou o rei é o mesmo que hoje estende a mão para você. Recomeçar não é ignorar o que passou, é decidir que o amor de Deus será o fundamento de tudo o que virá. O passado deixa de ser um fardo e se torna prova viva de que a graça é mais forte do que qualquer queda. Quando Deus cura um coração, Ele o faz com propósito. O perdão nunca é o fim, é o início de uma nova missão. Davi compreendeu isso quando declarou: "Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão." Ele entendeu que a dor que o feriu seria a ponte para alcançar outros. Aquele que provou o perdão se torna mensageiro da graça. A culpa se transforma em testemunho, e o arrependimento em ministério. O mesmo coração que antes se escondia, agora se torna a voz viva do amor de Deus. O perdão divino não apenas liberta, ele envia. Cada pessoa curada por Deus carrega dentro de si o poder de curar outros com a mesma compaixão. A vergonha se dissolve quando o Espírito Santo a transforma em sabedoria. E é por isso que quem foi restaurado fala com autoridade. Não a de quem julga, mas a de quem já foi perdoado. Davi entendeu que o verdadeiro sinal da restauração é o desejo de guiar outros de volta ao caminho. O arrependimento genuíno gera empatia, e o coração que um dia se perdeu passa a reconhecer o valor das almas que ainda caminham na escuridão. Deus usa as feridas restauradas como faróis. O que antes era motivo de dor se torna instrumento de luz. Quando você compartilha sua história de queda e redenção, o poder da graça se multiplica. A culpa, que antes te isolava, agora te conecta. É assim que o Evangelho se espalha, não por perfeição, mas por transformação. A fé ganha força quando encontra testemunho vivo de misericórdia. Ser restaurado é mais do que ser limpo, é ser comissionado. Deus não apenas te liberta da culpa, Ele te chama para libertar outros. O Salmo 51 é o retrato desse chamado, o de alguém que encontrou a redenção e decidiu dedicar sua voz para que outros também encontrem o caminho de volta à presença divina. O Salmo 51 revela, em seu desfecho, o segredo mais profundo da fé. Deus não se impressiona com atos exteriores, nem com palavras ensaiadas. O que Ele deseja é verdade. Davi, ao dizer, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Reconhece que não existe oferta mais valiosa do que a entrega genuína. O Senhor não busca perfeição, busca sinceridade. Ele não se move por aparências, mas pelo som do coração que se rasga em arrependimento. É nesse ponto que a alma toca o divino, e o perdão deixa de ser conceito para se tornar experiência real. O coração contrito é o altar onde Deus habita. É ali que o perdão ganha forma e a graça se torna palpável. Quando o ser humano se apresenta diante do Criador sem máscaras, sem justificativas e sem orgulho, o céu se inclina. Deus não rejeita o coração que se humilha, porque é nele que o amor pode agir sem resistência. A grande revelação do Salmo 51 é que o perdão não depende do tamanho do erro, mas da profundidade da entrega. Um coração quebrantado é aquele que não foge mais da luz. Ele entende que o amor de Deus não o expõe para envergonhar.
mas para curar. Davi descobriu que o arrependimento não é uma punição, mas um portal de transformação. E é isso que o torna tão poderoso. Ele converte a dor em comunhão, o fracasso em sabedoria, a culpa em adoração. Quando você se aproxima de Deus com verdade, não há lembrança que Ele não possa purificar. Ele acolhe, restaura e faz nova toda a sua história. O coração contrito é o elo entre o homem e o divino, o espaço onde a graça encontra morada e o Espírito Santo faz da alma seu templo eterno. É o fim da culpa e o início da comunhão. A libertação verdadeira não acontece no momento em que você é perdoado, mas quando você acredita nesse perdão. É nesse instante que o Salmo 51 se cumpre em sua plenitude. A alma deixa de se enxergar como culpada e passa a se reconhecer como filha restaurada. O arrependimento encontra sentido quando o coração aceita que o amor de Deus é maior do que qualquer erro. Essa é a libertação que o mundo não pode oferecer. A paz de saber que a graça é irrevogável. Quando o Espírito Santo sussurra dentro de você que tudo foi apagado, é o próprio Deus declarando que o passado já não tem poder. A culpa é uma prisão construída por lembranças, mas o perdão é a chave que destranca a cela. O problema é que muitos são perdoados, mas continuam presos por não acreditarem naquilo que Deus já fez. O Salmo 51 é o antídoto contra essa incredulidade. Ele te lembra que o perdão não é uma emoção passageira, é uma decisão divina. Quando Deus te perdoa, Ele não apenas limpa o registro, Ele reescreve a história. O pecado deixa de ser o centro, e o amor ocupa o lugar principal. É nesse ponto que o arrependimento se transforma em gratidão. O coração entende que não há condenação para quem se abriga na misericórdia de Deus. A alma que antes temia, agora descansa, porque reconhece que foi acolhida pelo Pai. E quando isso acontece, o silêncio interior é substituído por um cântico novo, o cântico da paz, do recomeço e da presença divina que habita em quem crê. Esse é o verdadeiro milagre. Quando o perdão deixa de ser uma promessa distante e se torna uma certeza que molda cada novo amanhecer. Quem acredita no amor de Deus nunca mais vive sob o peso da culpa. Vive leve, vive limpo, vive livre, porque entendeu que o perdão é o ponto de partida de toda a vida em plenitude. O fim dessa jornada não é o encerramento de uma oração, mas o início de uma vida renovada em Deus. O Salmo 51 não termina quando as palavras cessam. Ele continua cada vez que um coração arrependido se dobra diante do Criador. A culpa que um dia oprimia agora é apenas lembrança de onde a graça começou a agir. Deus não apenas te perdoou, Ele te restaurou. Aquele vazio que antes ecoava dentro da alma foi preenchido com a presença viva do Espírito Santo. E onde antes havia dor, hoje há paz. Onde antes havia vergonha, agora há propósito. O perdão não é o ponto final da história. É o recomeço da caminhada com sentido. Quando o coração entende isso, o passado perde a força e o presente se torna altar de comunhão. O amor de Deus transforma a culpa em aprendizado e o erro em testemunho. Cada queda vencida se torna prova da fidelidade dele. O mesmo Deus que ergueu Davi do pó é o Deus que hoje estende a mão para você. O mesmo Espírito que o purificou está soprando agora sobre a sua vida, apagando o peso do ontem e acendendo a luz de um novo tempo. Deixe que esta oração se torne parte de você, que cada palavra do Salmo 51 se transforme em prática, em fé viva, em paz constante. O arrependimento não precisa ser repetido como um castigo, mas vivido como um renascimento diário. Você não é o que fez, você é o que Deus está fazendo de você agora. E se esta mensagem tocou o seu coração, guarde-a como um pacto entre você e o Criador. Que ela seja lembrança de que o amor divino é mais forte que qualquer queda. Você foi perdoado, restaurado e escolhido. O passado foi encerrado. A vida nova começou. Que o Espírito Santo te guie e permaneça contigo todos os dias.